E aí, tudo bem? Aqui é a Jen trazendo mais um vídeo para o canal. Estamos aqui com o mapa do dia para começar mais um episódio da nossa série Mapa Astral e Reflexão, onde a gente reflete sobre o posicionamento da Lua no mapa do dia. Então vamos lá, só que antes de eu começar esse vídeo, aproveita, deixa o seu like, faz a sua troca comigo aí, deixa o seu comentário porque isso é bem legal, se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito e lá no final do vídeo, se você gostar, você pode compartilhar este vídeo com outra pessoa, ok? Vamos lá agora começar a falar do mapa do dia. O que está acontecendo aqui neste mapa do dia? Nós temos uma lua em Capricórnio na casa 9, tá bom? Eu vou usar a casa aqui porque a casa, nesse caso, ela vai ser útil para nossa reflexão, tá certo? Então, uma lua em Capricórnio, as necessidades emocionais, isso é o que eu vou usar, tá? Nós necessitamos do quê? Maturidade, responsabilidade, uma postura de organização, de metas, de planos. Aonde que a gente precisa disso? Com relação aqui ao nosso propósito, a casa 9, propósito, como é que a gente quer crescer na vida? É muito sobre isso. Como que eu vou buscar a minha expansão, o meu crescimento? De forma organizada, de forma madura e de acordo com a minha necessidade emocional, de acordo com aquilo que me faz sentir bem, sentir seguro, tá certo? Lembrando que, como eu já falei para vocês, a Lua, ela vai falar de uma necessidade constante e inconsciente, é algo que a gente sempre vai buscar. A pessoa que tem Lua em Capricórnio sempre vai buscar trabalho, sempre vai buscar concretização de metas. Não à toa que falam que o Capricórnio ele deixa a parte da sensibilidade um pouco a desejar, porque são signos opostos, ó o Câncer aqui, ó, o Capricórnio aqui em cima. Então, essa Lua foca muito no trabalho, Marte já foca na família, né? Então, são coisas bem diferentes, mas que se complementam. Tem que ter as duas coisas. Esta Lua aqui, ela está fazendo conversas desafiadoras com quem? Com Lilith, que está em Libra, com Marte, que está em Câncer, com Quiron, que está em Áries, ok? O que acontece aqui? Tomando por base o assunto propósito, tá? Propósito, a nossa necessidade de amadurecer o nosso propósito. Olhar para o nosso propósito com realidade, de concretização, com seriedade. O que me impede muitas vezes de chegar a concretizar aquilo que eu planejo? Muitas vezes é a falta de planejamento mesmo, tá? Mas enfim, vamos lá. O que pode impedir? A influência de outras pessoas, a minha necessidade de agradar outras pessoas, porque eu quero ter relações equilibradas, relações pacíficas, justas, harmoniosas, eu quero que tudo esteja bonitinho. E para conseguir isso, muitas vezes eu vou fazer as coisas que os outros querem. Entenda que eu estou dizendo fazer as coisas que os outros querem e não fazer aquilo que eu quero pensando no bem que isso que eu quero pode fazer para os outros, tá bom? É diferente. Essa Lilith aqui, ela vai falar de insatisfação. Ela fala primeiro de tudo de uma necessidade de harmonia e equilíbrio nas relações, especialmente nas relações de trabalho, tá? E na rotina. O equilíbrio também que é muito necessário para as questões de saúde. Só que é isso aí que pode gerar os desafios a nível emocional. Por quê? Porque eu quero me realizar de alguma maneira, eu quero seguir o meu propósito, eu preciso ver um propósito que seja às vezes maior do que a minha mera existência. Só que o eu olhar para os outros, o eu me comparar aos outros, o eu fazer as coisas com foco nos outros, muitas vezes vai me fazer não seguir esse caminho que eu quero seguir. Porque daí eu vou estar fazendo algo para agradar alguém que não sou eu nesse caso. Quando eu faço isso, eu vou agradar alguém que não sou eu, daí eu fico machucado de alguma maneira. Porque eu perco o meu senso de identidade. Eu posso sentir que eu não estou tendo controle do meu caminho.
E nessa configuração aqui especificamente, o que me gera problema na rotina? Muitas vezes eu vou ter problema aqui na minha rotina, por quê? Porque eu tenho questões inconscientes, Tenho questões inconscientes acontecendo ali. Eu tenho uma dor inconsciente com relação à minha autonomia, com relação à minha identidade. Então eu preciso resolver essas questões aqui para ajustar isso daqui e eventualmente conseguir lidar melhor com isso daqui também. Eu falei da necessidade de agradar, falei da dor que eu sinto quando eu fico só fazendo as coisas para agradar e eu deixo o meu real objetivo de lado. Mas por que isso acontece? É por causa da minha atitude. Olha, o Marte aqui, o Marte, ele está falando da atitude. A minha atitude, muitas vezes, ela é com base nas necessidades emocionais, com base no emocional, naquilo que eu sinto, na minha dependência emocional de outras pessoas. Muitas vezes eu vou pedir opinião para os outros sobre o que eu quero para mim. E daí esse ponto do que eu quero para mim, ele vai ficar deixado de lado. É interessante que a gente trabalhe no sentido de ter coragem de conquistar, reconquistar a nossa autonomia, nos conectarmos mais com a nossa identidade, sabermos aquilo que é verdade lá no nosso íntimo, casa 12, inconsciente, lá no íntimo. Trabalhar essa conexão mais real com a gente mesmo, ter disposição para mudar, para inovar, para renovar os padrões que já são confortáveis para a gente. Se eu souber usar a minha originalidade, se eu souber me abrir para as coisas novas, eu tenho condições de chegar no propósito que eu quero. É interessante que eu olhe para as minhas habilidades, aquelas habilidades que eu trago, aqueles passatempos que eu tenho. Muitas vezes eles podem ser úteis na hora de eu fazer isso aqui, de eu fazer esse propósito. Muitas vezes eu sou uma pessoa que gosta de tocar violão. O que eu posso fazer com isso? Eu posso, logicamente, fazer música, e a minha música pode passar uma mensagem, pode ter alguma coisa que vai me levar para esse propósito, que não é só meu, é um propósito pessoal, sim, mas ele se conecta, olha aqui, com o coletivo. Olha aqui, gente, se conecta com esse coletivo. A gente convive com as outras pessoas. As outras pessoas sempre vão nos influenciar de alguma maneira. E a gente sempre vai influenciar as pessoas de alguma maneira. A questão é como que a gente vai fazer isso. Se eu vou fazer isso de uma forma positiva ou de uma forma que não é positiva, entende? E esse é um momento em que a gente deve olhar para o coletivo com empatia, com compaixão, pensando sempre em como que aquilo que eu gero a partir de mim, a minha criatividade, a minha criação, como que isso vai repercutir na coletividade. Porque o meu propósito, ele certamente vai durar muito mais tempo do que eu em muitos casos. O resultado da obra dura muito mais tempo do que o autor da obra muitas vezes. Olha quantos prédios a gente tem aí que a pessoa que construiu o prédio nem está mais aí, mas a obra tá. Olha os hospitais, por exemplo, aqui na minha cidade tem um hospital beneficente. Quem fez foi um cara, foi um médico que está lá, o nomezinho dele, aquele que fundou aquele negócio lá, só que ele não está mais aí. E, no entanto, a obra dele está aí, continuada por outras pessoas. Então, esse é um momento em que eu olho para mim, sim, olho para mim, olho para os outros. Não no sentido de me comparar aos outros, não no sentido de querer só agradar aos outros, porque eu tenho que olhar para a forma como eu quero me realizar na matéria, tá? O propósito material. Até o propósito na matéria tem que ter uma conexão maior com os ideais. Não adianta eu fazer alguma coisa só para agradar, porque isso daí vai gerar revolta, isso vai gerar problema, e daí vai ter assunto para terapia. Muitas vezes tudo que você vai precisar é se libertar daquilo que te aprisiona, dos teus padrões repetitivos, da tua rotina que te aprisiona. Tem que se abrir para o novo.
nessa rotina, estar disposto a se renovar. Não ter medo, não deixar que os seus temores, que muitas vezes são irracionais, são criados pela mente. Olha aqui, ó, o signo de Câncer é um signo de água, tá na casa 3, que indicaria o quê? Que a mente ela é muito influenciada pelas emoções, e essas emoções elas são potencializadas pelas ações. As ações também são influenciadas pelas emoções. E quando eu tenho os temores, que muitas vezes são irracionais, que a minha mente cria, isso aí certamente vai prejudicar o meu crescimento. Porque daí eu começo a pensar assim, e se eu não conseguir chegar lá onde eu quero chegar? E se eu não der conta? E se eu não tiver ajuda? E se não sei o quê? Então, da forma como eu vejo, é muito isso, gente. É muito isso. A gente tem que saber ser sensível, a gente tem que saber prestar atenção na gente, ver onde é que estão as nossas feridas, as nossas dores e entender como que a gente pode fazer mudanças benéficas para que a gente realmente chegue naquilo que a gente planeja. Essa lua em Capricórnio ela é muito boa em seguir planos, mas ela precisa ter um plano. Então imagina que você saiu, ó, esse aqui é você, ó, de chapéuzinho, tá, gente? Eu sei desenhar melhor, mas aqui eu vou desenhar assim mesmo. Imagina que esse aqui é você, tá? Você está aqui, ó, no ponto A, você está aqui na sua casa, tá? Aí você decide que você quer ir à casa da sua mãe, tá certo? Você quer ir na casa da sua mãe. Para você chegar na casa da sua mãe, né? Você vai ter que chegar lá de alguma maneira. Você vai tomar um ônibus. Dentro desse ônibus tem um motorista. Esse motorista, ele não sabe que você quer ir na casa da sua mãe. Ele não sabe. Ele só sabe que ele tem uma função para fazer. Qual é a função dele? Guiar esse ônibus aqui pelo caminho. Essa é a função dele. Ele não sabe aonde você quer chegar. Ele não sabe aonde a fulaninha que está na parada de ônibus lá quer chegar. Ele não sabe. Quem que fala? Quem que determina as coisas? Quem que diz para ele quando chegou no destino? É a própria pessoa que vai dizer para ele, ó, cheguei, pare aqui, vai puxar a cordinha e vai descer. Então é muito importante que você sempre tenha muita clareza dentro de você sobre aonde que você quer chegar, porque você vai encontrar meios para chegar lá, só que você precisa ter isso muito certo para você. Eu tô aqui, eu quero chegar aqui, certo? Capricórnio é sobre pensar em como que eu vou chegar lá. Então esse é o momento para isso, para estabelecer metas e para pensar nelas como sendo uma coisa mais real, mais palpável para você. Pensar na forma como chegar lá. As tuas metas têm que estar alinhadas com o que você sente, com a tua espiritualidade também. Não pode ser qualquer coisa, não é só o material, tem que unir o espiritual também nessas metas, nesses objetivos, porque é assim que você vai estar sendo responsável, tá? Não é só responsável pelo que eu vou comer, como é que eu vou agradar os outros, não é só responsável no que isso vai gerar para minha imagem, não é só responsável com aquilo que eu sinto aqui por dentro de mim, com as minhas dores, com as minhas ações. Tu tem que ser responsável no contexto geral. A conexão do teu propósito com o coletivo, ou das metas e dos objetivos com o propósito, né? Também. Tá certo, gente? Eu falei bastante. Isso aqui foi quase que nem uma aulinha, né? Eu falei bastante de cada coisa aí. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like, se inscreve aí no canal, compartilha. Comenta aí se você gostou desse formato de vídeo, onde eu venho com o meu mapa aqui, num programinha de desenho, e a gente faz desenhos, tá? A gente faz explicações e coisa e tal. Eu escrevo e marco as coisas na tela para vocês. Comenta aí o que vocês acharam, tá? Muito importante.